A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou a Tainara. Eu sou a Isabela. E eu sou o João Guilherme. E eu sou o Arthur. Nós estamos aqui para ministrar a aula de número 1. Nosso trimestre começou! E na revista desse trimestre, nós vamos conhecer grandes homens e mulheres de Deus. Em especial, na lição de número 1, que eu espero que você esteja com a sua revista aí na sua casa, nós vamos estudar de escravo a povo livre. Nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica em Campo Grande, Cariacica. Queremos convidar você que nos assiste de outro lugar a colocar aqui nos comentários de onde você nos assiste. Tem gente de Rondônia, Mato Grosso, Pará, Pernambuco. Coloca aí de onde você nos assiste. Curte esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma novidade. Lembrando que nós temos aula da IBD todos os domingos para todas as idades. Tá, sem mais delongas, vamos orar para iniciar nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que o Senhor venha habitar em nossos corações, nos mostrar, nos revelar a sua palavra nesta aula, que o Senhor venha colocar fogo em nossos corações e luz em nossa mente para entendermos mais sobre a história do seu povo. Nós pedimos isso hoje em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, adolescentes, o meu nome é Ana Luísa e hoje eu estou aqui para fazer a leitura bíblica de hoje, que se encontra em Êxodo 6, 1. Então, disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. E essa foi a leitura bíblica de hoje. Tchau! Então, adolescentes, mas para nós entrarmos nessa aula com a nossa mente já preparada para tudo aquilo que nós vamos ouvir, nós temos uma viagem para fazer com vocês. Viagem? Eu amo viagens. E vocês? Eu gosto muito de viagem também. Mas a viagem é até legal. Quando é com uma pessoa especial, é muito melhor. E quem é essa pessoa, Arthur, que nós vamos viajar agora? Pastor Jairo Carvalho! Você já pensou se você é convidado para passar a noite como hóspede de um hotel e depois você nunca mais consegue sair dali porque vão te prender e você vai ser obrigado a trabalhar forçado como escravo naquele hotel? Isso aconteceu com o povo de Israel. Foram chamados para ser hóspedes de José, hóspedes de Faraó. Mas José morreu Jacó. Entrou um outro rei de uma outra dinastia e não conhecia José, não considerou o que José fez em salvar o Egito e passou a escravizar os israelitas. Eles ficaram por 430 anos sendo escravo no Egito. Deus enviou Moisés, chamando ele para ser o libertador de seu povo. Mas enquanto isso, o seu povo trabalhou forçado, aguardando o libertador que viria, que era Moisés. Quando veio, Deus libertou seu povo, levando ele para a terra prometida. Mas enquanto isso, Deus levantou Moisés, preparou Moisés, deu a ele as experiências necessárias para que ele pudesse produzir uma liderança firme, para que ele fosse capaz de produzir os 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Deus esperou um homem preparado se levantar para poder cumprir seus propósitos. Do mesmo jeito que Deus esperou por muito tempo para que Lutero se levantasse e pudesse ser uma voz firme e uma liderança que reformasse a igreja da idolatria e do misticismo. Que nós possamos aprender com aquilo que Deus faz na nossa vida e possamos entender seus propósitos sobre nós. Deus abençoe vocês. Vocês podem imaginar que o povo de Israel, eles não eram uma nação qualquer. Eles tinham uma relevância muito grande para os egípcios. Simplesmente a pessoa que salvou o Egito era daquele povo e levou o povo para morar lá com ele. Então, quando esse povo chega, eles são, como vocês viram, regados de
privilégios, eles são pessoas que são favorecidas. Não que eles se tornassem ou fossem totalmente aceitos pelos egípcios, mas eles eram pessoas de relevância. Mas com o tempo foi passando e essa história muda. Aí faz aquele tan tan tan. Chegou um novo faraó que não tinha lembranças daquilo que José tinha feito pelo Egito. Ou seja, ele não se lembrava daquilo que o povo de Deus tinha contribuído para o Egito. E logo, ele começa a ver o povo como uma ameaça, porque eles cresciam e cresciam muito. Ele começa a reprimi-los com um trabalho forçado, mas não dá certo. Então, na cabeça de Faraó, a melhor alternativa possível era matar todos os meninos. Ele faz um decreto para que as parteiras matassem os meninos que nascessem e os mais novos também. O jogo mudou completamente. Por quê? Porque Faraó começa a odiar os hebreus. O novo Faraó não se lembrava mais de José. E quanto mais Faraó colocava serviço mediante a eles, escravidão e jugo, eles cresciam mais e mais e mais. Porque havia uma promessa de Deus em relação a eles. Exato. E não pensem vocês que isso surpreendeu o nosso Deus. Ele já sabia que isso aconteceria. Quando ele chama Abraão e faz promessas para Abraão, ele disse que o povo passaria um certo período no Egito e que eles sofreriam lá. O Senhor Deus sempre tem cuidado de nós e nos revela coisas futuras para que nós venhamos nos preparar. Assim como ele fez com o livro de Apocalipse, nos mostrando revelações que acontecerão no futuro para que nós estejamos atentos. A paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Rian e estamos aqui para mais um Você Sabia?, aonde iremos apresentar algumas curiosidades. Os Ixos foram um povo estrangeiro que governou o Egito durante o segundo período intermediário, cerca de 1650 a 1550 a.C. Originários do Levante, introduziram inovações militares, como o uso de cavalos e carros de guerra, como foram empregados pelos egípcios. Durante esse período, José pode ter exercido um alto cargo na corte egípcia, devido à receptividade dos Ixos aos estrangeiros. Isso possibilitou que os hebreus se estabelecessem e prosperassem no Egito. No entanto, com a expulsão dos Ixos e o retorno do poder dos egípcios antigos, a política egípcia mudou. O novo faraó, possivelmente desconfiado de estrangeiros, incluindo os hebreus, viu os descendentes de José como uma ameaça. O número crescente de hebreus e sua influência política e social geraram tensão. Esse contexto pode ter gerado a opressão dos israelitas, culminando na sua escravização. A expulsão dos Ixos e a subsequente hostilidade aos hebreus prepararam o cenário para a futura libertação dos israelitas por meio de Moisés. E esse foi o nosso Você Sabia de hoje, adolescentes. Espero que tenha gostado. Tchau! O povo hebreu, eles sabiam a condição que eles estavam passando e eles sabiam o propósito. O povo hebreu, desde então, esperava o seu libertador. Quem será esse libertador? O libertador que eles esperavam ainda não era o Cristo, mas sim uma figura do Cristo. Nós vemos que Deus ele vai levantar uma pessoa no meio do povo dele para libertar ele da opressão dos egípcios. Em meio a tudo isso, essa ânsia do povo de ser liberto, tem um decreto real no meio de tudo isso, onde todo menino que nascesse seria morto. Um desses meninos escapa. E quem é esse menino? Foi Moisés. Mas como que aconteceu todo o nascimento dele? Joquebede, mãe de Moisés, precisou escondê-lo dos egípcios. Os egípcios tinham um mandato para poder matar todos os recém-nascidos meninos e hebreus. Então Joquebede ficou desesperada porque ela não queria que o filho dela morresse. Então Joquebede colocou Moisés dentro de um cesto e colocou ele no rio Nilo. E aí, a filha de Faraó achou Moisés e decidiu adotar e criar Moisés. E olha que interessante, Joquebede foi muito sábia. Antes de colocar o cesto no Nilo, ela protegeu o cesto com betume, que era um material impermeável. Então, a água do rio ela não entraria dentro do cesto e o cesto ele ficaria boiando na água. Ela colocou uma pessoa para vigiar e ela confiou que o Senhor cuidaria do seu filho. E foi o que aconteceu. A filha, pensa gente, a filha de Faraó encontrar Moisés. Muitas vezes na vida vai parecer que tudo está perdido. Muitas vezes vai parecer que não existe solução para o seu problema. E às vezes você vai precisar abrir mão de algo que você espera, de algo que você almeja, para um bem maior. E você vai pensar que não tem saída, que você vai estar perdendo.
Mas se você estiver em obediência ao Senhor, confiando nas suas promessas, você pode ter certeza que o nosso Deus vai te surpreender. Veja só, a filha de Faraó achar um bebê no rio. Olha que zelo, que cuidado. É isso que o Senhor faz pelas nossas vidas. Se nós confiarmos no Senhor, Ele é o Deus que guarda, protege, abre caminho no meio do mar, faz chover comida no deserto. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele pode mudar todas as situações. E o milagre foi grande, adolescentes. Foi tão grande que a filha de Faraó pagou a própria mãe de Moisés, Joquebede, para criar seu próprio filho. Moisés, ele foi criado no palácio com uma vida de príncipe, recebendo os melhores ensinamentos, tanto na matemática, na área das linguagens, na área da ciência. Mas quando ele tinha 40 anos, ele foi separar uma briga. Um hebreu e um egípcio estavam brigando. Separando essa briga, ele matou o egípcio. Então, depois que ele matou o egípcio, ele fugiu para o deserto de Midian. E no deserto de Midian, Moisés, ele reconstrói a sua vida do zero. O homem que era o príncipe do Egito, ele agora virou um simples pastor de ovelhas. Lá ele conhece Jetro, seu sogro, que se casa com a filha dele, que se chama Zípora, e tem 2 filhos com ela. E Moisés, com essa vida de pastor, essa vida simples que ele agora adotou para si, ele um dia estava caminhando, até que ele se depara no Monte Horebe com algo fora do comum. Ele viu uma sarça. Mas calma aí, uma sarça? Moisés era pastor de ovelhas. Ou seja, ele via sarças todos os dias. Sarça é uma vegetação muito comum naquela região. Só que aquela sarça tinha algo diferente. Aquela sarça, ela pegava fogo. Ela era uma sarça ardente, como a palavra fala. Uai, mas sarça pega fogo também. Qual é o problema disso? O fogo não se apagava. Moisés, aquilo chamou muita atenção dele. Qualquer fogo que ateasse na sarça, ela rapidamente ia se dissipar. Mas aquela não, aquela continuava pegando fogo. E vocês veem que, através daquela sarça, Deus fala com Moisés. Deus manda Moisés tirar os seus sapatos, as suas sandálias, porque o lugar onde ele estava pisando era santo, ou seja, não era qualquer lugar. E Deus ali, ele dá a incumbência de Moisés como libertador do povo. Moisés, Arthur, por várias vezes, ele reluta. Fala, eu como assim? Eu vou salvar o povo de Israel? Eu não tenho capacidade pra isso. Eu não sou preparado pra isso. Olha, eu sou um simples pastor de ovelhas. Nenhuma oratória tão boa eu tenho pra fazer isso. Esse era o pensamento de Moisés. A probabilidade nenhuma do faraó ouvir a voz dele. Mas Moisés tinha algo especial, que o próprio Deus ia colocar sobre ele, que era o poder do Espírito Santo. Depois dessa grande experiência que Moisés teve com Deus, ele volta ao Egito como libertador. Agora com a incumbência feita pelo próprio Deus e com a missão, tirar o povo hebreu do Egito. Mais uma lição para vocês. Independente daquilo que já aconteceu no seu passado e do que as pessoas dizem ao seu respeito ou o que você mesmo pensa a seu respeito, Deus pode usar a sua vida para abençoar outras, não segundo a sua capacidade, porque todos nós somos falhos, mas através do poder dele sobre a sua vida, ele pode te usar para transformar outras vidas. Ai, tá, mas eu sou tão pequeno e fraco. A palavra de Deus diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, expõe as suas fraquezas para o Senhor, mostra aquilo que você erra, mostra aquilo que você peca, mostra aquilo que você tem dificuldade, porque o Espírito Santo de Deus é todo poderoso para te corrigir, para te instruir, para te fortalecer e para te transformar. E nós chegamos agora num momento muito interessante da nossa história. Quando Moisés e seu irmão Arão, que vai o acompanhar, chegam diante de Faraó. Mas como é a recepção de Faraó juntamente a Moisés e seu irmão? Pois é, pessoal. Faraó não gostou nada disso. Pelo contrário, ele deu muito trabalho pro povo. Ele ficou muito bravo com essa situação. Afinal de contas, ele não queria perder a força de trabalho do Egito, já que os hebreus eles eram escravos e sofriam muito lá. Quando Moisés e Arão pedem para ele para deixar o povo ir ao deserto adorar a Deus, ele diz que não. E ele pensa assim, esse povo ele está muito folgado, eles estão com pouco trabalho. Ele aumenta, ele dobra a carga de trabalho do povo sem ajudar eles com materiais. Então eles teriam que dobrar o trabalho sem que os egípcios ajudassem absolutamente nada. E aí o povo... Poxa, eu vou ser liberto, né? Isso tudo faz parte do processo para que a gente seja liberto. Glória a Deus, vamos resistir. Não! O povo ficou o quê, gente? Revoltado com Moisés e com Arão. O povo queria acabar com Moisés e Arão. Porque o trabalho aumentou muito. O povo desde essa época já era reclamão, né, João? Sim, muito reclamão. E aí o que Deus fez? Deus, como resposta, tanto à atitude de Faraó, o que ele faz? Ele manda a primeira praga. E qual é a primeira praga? Então, Deus ele enviou uma sequência de 9 pragas. As águas se transformaram em sangue, as rãs, os piolhos, as pestes nos animais, as úlceras, a chuva de pedras, os gafanhotos, as trevas
E após as 9 pragas, Deus anunciou a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Porque os egípcios, eles eram politeístas. O que é politeísta? É que adora mais de um deus. Eles tinham vários deuses. Então, para eles, o sol era Deus, a plantação tinha um deus da plantação. Então, Deus foi lá e feriu justamente naquilo que eles achavam que tinham capacidade para resolver com a própria mão. Tanto é que os magos, os egípcios, eles não conseguem parar as pragas e isso causa desespero em Faraó. Mas nem todas essas sequências de pragas mudou o coração de Faraó. A última praga foi muito, muito terrível. E essa sim fez com que Faraó libertasse o povo de Israel. E qual foi a última praga, Bela? Foi a morte de todos os primogênitos, tanto dos animais e tanto das pessoas. Deus, ele sempre cuidou de seu povo. Ou seja, essa praga, como todas as outras, atingiu apenas os egípcios. Mas por que não atingiu o povo hebreu? Porque Deus, ele pediu para que todos os hebreus passassem sangue em suas portas. Sangue de quê? Sangue de cordeiro. Para que eles fossem salvos e, assim, o anjo da morte, quando passasse, ele olhava a porta de cada um dos hebreus e via que ali tinha sangue de cordeiro e naquela casa ele não entraria. Mas em todas as outras ele entrou, dos egípcios. Tanto da casa de Faraó como dos outros egípcios que moravam ali naquela época. O sangue no umbral da porta era o que determinava que ali existia vida e que a morte não entraria. Isso lembra alguma coisa pra vocês? E isso nos lembra o sangue de Jesus, que morreu por nós. Sempre que nós formos orar pelas nossas famílias, pelas pessoas que amamos, pelos nossos amigos, nós oramos para que Jesus cubra com o sangue dele, para que nada de mal aconteça com eles. E isso, Tainara, tem algo totalmente relacionado com uma festa que nós amamos muito e que começou a ser instituída depois desse acontecimento. Qual festa é essa? A Páscoa! A Páscoa foi instituída pelo próprio Deus como um símbolo da libertação do povo da escravidão. E hoje nós lembramos da Páscoa ainda, porque ela marca a morte do Cordeiro, aquele Cordeiro perfeito que foi o Senhor Jesus Cristo na cruz por nós, que marcou o nosso êxodo, a nossa saída, a nossa libertação do poder do pecado. Hoje, eu e você somos livres do poder do pecado. Ele não tem mais poder sobre nós. Apesar de influenciar a nossa vida ainda hoje, termos que lidar com a nossa natureza, hoje Jesus Cristo no nosso coração nos dá poder para resistir e falar: eu não vou pecar. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu sou filho de Deus. Jesus me salvou. A morte não reina mais sobre mim. Hoje eu tenho vida. Estamos aqui com o Jean Pablo. Jean, pra você, qual o significado da Páscoa? Para nós significa a saída do povo do Egito, do povo do Egito, né? Só que também para nós significa a morte de Jesus Cristo na cruz. Estamos aqui com o Tiago. Tiago, pra você, qual o significado da Páscoa? O significado da Páscoa para mim foi que Deus libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, que ficou 400 anos. Estamos aqui com o Daniel. Daniel, pra você, qual que é o significado da Páscoa? É a morte e a ressurreição de Jesus, que morreu por nós na cruz por causa dos nossos pecados. Então nós vemos que tudo aquilo que foi vivido no passado, toda a história do povo de Deus sendo liberto da escravidão do Egito, tudo isso aponta para algo vindouro. É uma sombra, como a própria palavra fala, daquilo que Cristo faria naquela cruz por cada um de nós. E nós vemos que um pouco depois Deus institui a festa da Páscoa, que eles deveriam comemorar a festa todos os anos, e assim nunca se esquecerem daquilo que Deus fez por eles naquele dia. E para finalizar a nossa aula, a gente quer trazer um texto para vocês, que está lá em Hebreus. E ele fala assim: nós, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para a gente entender mais um pouquinho, passa a Bíblia aí, Arthur. Hebreus 11, o versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. E aí, o texto de Hebreus vai continuar falando sobre as coisas que o povo de Israel passou. Mas o que a gente quer chamar a atenção de vocês aqui é uma coisa muito importante. Moisés não era um homem comum.
Deus encheu ele de sabedoria. Moisés, ele era formado na maior universidade que existia no mundo naquela época. Sim, os egípcios, eles eram muito experientes nas áreas científicas. E Moisés, ele era um doutor. Ele sabia muito bem de todas as matérias do Egito. E ele era muito rico. Ele era um príncipe. E a palavra de Deus diz que ele escolheu deixar tudo isso, a riqueza, o status, a fama que ele tinha. Tudo que vocês podem imaginar Moisés tinha, gente. Ele poderia casar com a pessoa que ele quisesse, ele poderia ter o carro que ele quisesse, ele poderia ter a casa que ele quisesse, ele poderia fazer viagens, milhares de viagens e ainda ser recebido como príncipe em todo lugar. Mas ele abriu mão disso para sofrer com o povo de Deus. Por quê? Porque ele olhava para Jesus. Ele esperava a vinda do Messias. Ele esperava um libertador. Ele sabia que ele não era o libertador da humanidade. Ele era apenas um instrumento do Senhor. E ele queria fazer parte dessa grande chamada de Deus, dessa grande história que Deus estava construindo. Ei, Cristo Jesus, nosso libertador, ele já chegou. E hoje ele chama você para fazer parte dessa história também. Você, assim como Moisés, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Do pecado, das amizades, de algum comportamento, eu não sei. Peça ao Espírito Santo para que sonde seu coração e entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Será muito triste passarmos por essa vida sem termos feito absolutamente nada para Deus. Deus é tão gracioso que, mesmo não sendo nada, nos chama, nos convida, nos capacita para a sua boa obra. Então, se disponha, se entregue, porque lá no final da corrida, daqui um pouquinho de tempo, veremos Cristo Jesus e seremos recompensados por Ele. Os tesouros dessa terra não serão absolutamente nada perto de Cristo Jesus. Agora, adolescente, chegou uma parte muito especial da nossa aula, que é as ofertas. Então, você que está em casa vai olhar aqui embaixo, tem todos os dados bancários da nossa igreja, Pix, PicPay, tudo que você precisa para ofertar na casa do Senhor. Também vai estar aparecendo algumas imagens da nossa igreja, para que você possa fazer parte dos 1000 Valentes, que é um projeto super especial para que nós possamos comprar esse espaço tão maravilhoso. Amém. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua
E aí, adolescentes, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da lição de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: por que o povo de Israel passou a ser escravizado no Egito? Alternativa A, porque chegou a adorar outros deuses. Alternativa B, porque Faraó, que não conhecia José, temeu o crescimento dos hebreus. Alternativa C, porque José tentou que seus irmãos servissem aos faraós para sempre. Ou alternativa D, porque os próprios israelitas pediam para ficar no Egito como escravos. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, acabou nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta com certeza é a alternativa B. Porque um faraó que não conhecia José temeu o crescimento dos hebreus. Segunda pergunta: como Deus advertiu Moisés em Midian ao lhe entregar sua missão? Alternativa A, como a sarça ardente que pegava fogo sem se consumir. Alternativa B, enviando uma forte tempestade acompanhada de raios e trovões. Alternativa C, por meio de um anjo em sonho. Ou alternativa D, fazendo Moisés adormecer e ouvir uma voz no meio do deserto. Vamos lá, mais uma vez, tempo na tela. E olhando bem aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu alternativa A, como a sarça ardente que pegava fogo sem se consumir, meus parabéns, você acertou. Terceira pergunta: qual foi a última praga enviada por Deus sobre o Egito? Alternativa A, uma densa escuridão. Alternativa B, a morte de todos os primogênitos. Alternativa C, enxames de gafanhotos. Ou alternativa D, feridas, mais conhecidas como úlceras. Vamos lá? Responde aí no chat. Muito bem, acabou o nosso tempo. Espero que tenha respondido aí no chat e tenham respondido com a letra B, que é a resposta correta: a morte de todos os primogênitos. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte: como os israelitas escaparam da última praga? Alternativa A, passando o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas. Alternativa B, jejuando e orando toda aquela noite. Alternativa C, escondendo seus filhos primogênitos nas montanhas. Ou alternativa D, colocando lamparinas acesas nas janelas. Vamos lá pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta. Se você respondeu a alternativa C, escondendo seus filhos primogênitos nas montanhas, meus parabéns, você errou. Porque na verdade a resposta correta é a alternativa A, passando o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham respondido as perguntas e também tenham absorvido um pouco mais do conteúdo da aula de hoje. É isso, fica na paz e tchau! Chegamos agora ao fim da nossa aula, adolescentes. O que vocês aprenderam na aula de hoje? Coloquem aí no chat, coloquem as coisas sobre Moisés que vocês ainda não conheciam, mas agora nós chegamos num momento muito importante e ao mesmo tempo meio triste da aula, que é o nosso fim. Então, vamos orar, adolescentes? Meu Deus, meu Pai, nós pedimos que o Senhor venha agora sobre nós, que venha blindar tudo aquilo que nós aprendemos, que a palavra de Deus venha ser nosso centro, nosso coração, que nós possamos sempre olhar para Ti, independente do momento, da circunstância. Muito obrigado por essa aula de hoje e por esse trimestre que logo vem. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau!